Glória a Deus que nós estamos aqui, né, irmãos? O que o Senhor me tocou, né, para falar esta noite, o Senhor me veio com a palavra misericórdia, amém? Vamos falar sobre a misericórdia do Senhor, amém? O ponto de referência, mas depois eu vou dar uma passeadinha pela Bíblia, né? É 2 Coríntios 1, versículo 3, amém? 2 Coríntios 1, versículo 3. Amém? Olha o que diz aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, né? Então aqui a Bíblia nos garante que o Senhor, Ele é o Pai das misericórdias, né? E o Deus de toda consolação, amém? O Espírito Santo que nos consola, nos dá força, né? Glória ao Senhor, amém? E agora eu vou lá para Lamentações, amém? 3, Lamentações 3. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, toda honra e glória a ti, Senhor. Lamentações 3, 22 e 23, os versículos, amém? Os irmãos acharam? 22 e 23, olha o que diz aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Olha que lindo, né? Uma vez eu fui pregar numa casa, né? E veio esse versículo e eu fiquei... Todo dia que eu vou orar, eu falo, Senhor, obrigado, porque as suas misericórdias não têm fim, né? Porque é por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, né? Porque nós somos pecadores, nós, né? A Bíblia diz que aquele que diz que não é pecador, ele é mentiroso, né? Mas... nós não vivemos no pecado, nós reconhecemos que somos pecadores, mas que precisamos de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu vou ir para o Provérbios, que tem um monte de versículos, vai ficar mais fácil, a gente vai ficar num livro só, tá? Depois de Salmos, Provérbios, amém? Glória a Deus, obrigado, Jesus. Estamos hoje aqui pela tua misericórdia, Senhor. Quantos não acordaram, né, irmãos? Quantos estão no hospital, né? Cada dia que a gente está na casa do Senhor é uma vitória, né? É uma vitória para a nossa alma, né? Ó, irmãos, vamos lá para Provérbios 3 e 4. Eu já vou falar todos os provérbios que eu escolhi, amém? O 3. Não te desamparem a benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Olha só, né, irmãos? Como o Senhor, Ele tem sido fiel conosco, né? Ele tem sido fiel, Ele tem sido bom, né? Quantos milagres nós testemunhamos nesse altar, né? Quantos pedidos de oração que vai para o grupo e o Senhor faz milagre, né? A pessoa sai do hospital, né? O médico fala que não tem jeito e Deus fala, não, ainda tem um propósito ali, né? Então, irmãos, nós estamos sendo amparados pela benignidade e a fidelidade do Senhor, irmãos, né? Nós somos, como Jesus disse lá no Salmo 23, né? Que a nossa alma refrigera a nossa alma, né? Ele dá descanso para a nossa alma, né? Que a nossa alma anseia, mas a única coisa que pode encher o nosso ser é Jesus, né? Muitas pessoas buscam na droga, na bebida, no adultério, né? Mas isso na hora parece que está tudo bem, na hora é lindo, maravilhoso, mas depois vem as consequências, vem a tristeza, vem a angústia, né, irmãos? E nós estamos na benignidade e fidelidade do Senhor, né? Glória a Deus por isso. Provérbios 11 agora, vamos lá para o 11, versículo 17. 11, versículo 17.
17. Ó, tá escrito assim: o homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne, né? Então, como Deus, irmãos, tem misericórdia de nós, nós também temos que ter misericórdia das pessoas, né? Nós também temos que ter compaixão, porque o Senhor, Ele nos perdoou lá na cruz, como o pastor sempre prega, né? Ele falou, está consumado. Então, Ele levou tudo que era nosso, toda a maldição, todo o erro, tudo que nos separava dele, né? Então, nós também, como o Senhor teve misericórdia, nós devemos ter dos outros também, né, irmãos? Aqui no Provérbios 12, amém? Ah, tá pertinho, 12, versículo 10. Amém? Como a pastora falou, né? O Senhor, Ele vê tudo, né? Ele ouve tudo, amém? Porque tem muitas pessoas, né, que judiam de animais, né? Tanta crueldade que a gente vê, né, irmãos? E às vezes, como a pastora falou, o Senhor vê tudo, Ele ouve tudo, né? E aqui diz nesse Provérbios 12, 10, né? O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então, olha só, irmãos, o Senhor olha tudo, né? Até um animalzinho, que tem muito disso da pessoa soltar na rua, judiar, né? Aí vai lá o resgate, as pessoas que Deus usa para amparar, né? Então, às vezes a pessoa pensa, eu estou soltando aqui, ninguém está vendo. Tá sim, o Senhor está vendo, né? E eu imagino naquele dia como vai ser terrível, né? Tanta conta, né? Porque o animalzinho, ele é um bichinho indefeso, ele precisa do cuidado, né? Se você não quer mais, tenta doar para alguém, né? Mas, né? Diz aqui que as misericórdias dos ímpios são cruéis, que eles não têm amor. Eles não têm amor, por quê, irmãos? Porque o amor que nós podemos dar, o amor que nós temos, só é a graça de Deus. Por que nós podemos amar as pessoas? Porque Deus nos dá graça, né? Deus nos dá graça de amar, de perdoar, né? Igual no Pai Nosso, o Senhor falou, né? Perdoa, né, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se nós não perdoarmos, nós não vamos ser perdoados, né? Isso também entra misericórdia, né? Provérbios 14, versículo 21. 14, só um pouquinho para frente. Versículo 21. Amém? O que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Olha que lindo. A gente se compadecer das pessoas mais humildes, né? Igual Jesus certa vez falou, ó, quando você chegar no lugar, você não vá lá nos melhores lugares e tente se destacar, né? O Senhor falou, você fica no lugar que lhe é dado, né? Então, o Senhor, a palavra do Senhor também diz que Ele ama o humilde, né? Mas o orgulhoso, o Senhor não aprova, né? Então, irmãos, que nós possamos sempre ser humildes e se compadece, está escrito aqui, ó. O que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Então, quando nós ajudamos uma pessoa humilde, a gente vê que ela está necessitada, a gente está colhendo frutos para nós, né? Bem-aventurado, é feliz. Amém? Provérbios 14, o 31 agora, ó. Versículo 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Né, irmãos? Hoje a gente vê as pessoas não se portam mais umas com as outras, né? Mas o que Jesus falou, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava nu, você me vestiu. Aí vão perguntar, mas Senhor, quando que nós fizemos isso, né? O Senhor vai falar, quando você fez para um dos meus pequeninos, né? Porque Deus é tão lindo, irmãos, que Ele dá a chance de nós fazermos as boas obras, né? A Bíblia diz que Deus nos preparou para as boas obras, para que andássemos nelas, né? E só através do Espírito Santo nós podemos fazer essas boas obras. Amém? Aqui, ó, deixa eu ver o outro chave que eu ia ler também. Pastor, aquele do servo credor, qual que é mesmo?
do que não perdoa a dívida? Eu acho que eu não anotei aqui. Eu queria falar dele. Deixa eu falar um outro enquanto isso. Irmãos, Mateus 5, lá no Novo Testamento. E eu esqueci meu óculos para ajudar. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Mateus 5. Glória a ti, Senhor. Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Não, irmãos, versículo 12, desculpa, versículo 12. Mateus 5, 12. O outro é Mateus 18. Tá, irmã, obrigada. Mateus, eu estava no Marcos, Mateus 5. Ah, esqueci meu óculos, é só 12. Para a leitura, Mateus 5, 12. Não, Mateus 7, 12. 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, né? Olha que lindo. Então, o que a gente quer que as pessoas, né, façam para nós, vamos primeiro nós oferecermos amor, né? Oferecemos compaixão, misericórdia, né? Porque é difícil você oferecer amor, você oferecer, né, compaixão, carinho, as pessoas, né, vão retribuir de outra forma, né? Quando a gente faz visita, é tão bonito que você vai lá ver, principalmente as pessoas mais idosas, né? Elas ficam tão felizes de você ir, de você escutar a história delas, né? De você estar lá, sabe? Elas sentem necessidade de companhia, de alguém que converse, né? Poxa, você veio me ver hoje, né? Então, irmãos, a gente tem que exercer a misericórdia, né? Porque o Senhor já fez tudo por nós, irmãos. A nossa alma não tem preço que pague, né? O Senhor disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? A alma vale mais que o mundo inteiro, né? E a palavra de Deus também diz que quando uma pessoa se converte, o céu fica em festa, né? Então, uma alma para o Senhor, que a gente ganhe, que a gente exerça a misericórdia, porque através do nosso testemunho que a pessoa vai vir, né? Vai falar: poxa, né? Mas aquela pessoa, ela é tão atenciosa, né? A gente vai ganhar a pessoa sem palavra, amém? Apenas mostrando a misericórdia, amém? A irmã Ieda, Mateus 18, 18, 21. Obrigada. Então vamos lá para essa parábola, Mateus 18. Isso, eu vou começar no 23, tá? Parábola do credor incompassivo, né? Mateus 18, 23, amém? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, ele reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito,
e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Olha só, né, irmãos? Parábolas é a história, né, que Jesus usava para... Ele queria, né, que histórias as pessoas chamam mais atenção, até as crianças, né, quando a gente conta história, elas ficam todas, né, prestando atenção. Então aqui ele quis ilustrar, né, irmãos, que um servo devia, né, aí a palavra de Deus diz, credor compassivo, né, incompassivo, né, incompassivo é aquele que não tem misericórdia, né. E aí o que aconteceu? Ele devia, né? Então ele compara aqui ao reino dos céus. Aí o rei veio acertar as contas. Então nós podemos perceber que um dia o Senhor vai vir acertar as contas, né? Com cada um, né? Quem não é justificado por Jesus vai passar pelo tribunal, né? Mas nós, pela misericórdia de Deus, somos justificados pelo seu sangue, né? A Bíblia diz que aquele que crê e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, né? Se creres de coração e confessares, será salvo, né? Então, a necessidade de crer em Jesus e confessar, né? Então, aqui diz que esse rei veio acertar as contas, né? E daí apareceu um homem lá, né? Que ele devia muito dinheiro, né? Muito dinheiro ele devia, né? Então aquele servo ficou com medo, porque ele não tinha como pagar, né? Era muito dinheiro. E ele clamou ao Senhor: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei, né? Ele clamou, ele se ajoelhou, né? E aí o Senhor, com compaixão, né? Soltou e perdoou-lhe a dívida, né? Porque ele devia muito dinheiro, ele viu que ele não podia pagar, né? E aí aquele servo saiu, foi andando e encontrou um dos seus conservos, né? Só que, né, ele acabava de ser perdoado, mas ele saiu e esse conservo só devia 100 dinheiros, ele devia muito mais, né, que ele foi perdoado, e começou a sufocar ele, falar: paga o que me deve, né, você me deve, né? E aí ele pediu também que tivesse misericórdia, esse servo, né? Mas ele não teve misericórdia, irmãos. Ele não perdoou a dívida, aqui diz no 30, ele porém não quis. Antes foi encontrá-lo na prisão, até que pagasse, encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida, né? E aí quem estava ao redor, os outros, né? Ficou assim, né? Puxa, mas ele acabou de ser perdoado, né? E agora ele não quer perdoar, né? E foram lá contar para o rei, né? Foram lá contar para o rei tudo que ele fez, né? E aí o rei mandou chamar ele novamente. Olha o que o rei diz para ele: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então, irmãos, nós todos, né, dependemos da misericórdia do Senhor. Então aqui dá para ver como ele não perdoou, né? Esse Senhor ficou indignado e diz a palavra: e o entregou aos atormentadores, né? Então, irmãos, por isso que é necessário perdão, né? A gente pedir para Deus que não fique nenhuma mágoa no nosso coração, nenhum resquício, né? Porque atrapalha a nossa bênção também, né? O Senhor disse: se você tiver com alguma coisa no coração e você for dar oferta, primeiro você vai lá, reconcilia com o seu irmão e depois você dá a oferta, né? Então as nossas bênçãos, elas ficam assim, né, retidas, porque Deus já nos perdoou por tudo, né, irmãos? Ninguém era digno, ninguém aqui era digno, né? Todos nós fomos perdoados, todos fomos justificados por Jesus. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque nós não queremos, como esse servo, né, que ele não perdoou, ele esqueceu o perdão que ele tinha tido. Ele teve um perdão de muito mais dinheiro e ele esqueceu, e ele: não, agora eu vou cobrar o outro
devia muito menos, né? Então, irmãos, diz assim aqui, ó, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E fala de coração ainda, né? Não é de qualquer jeito, né? A gente tem que realmente, só o Espírito Santo de Deus que pode nos dar essa graça, irmãos, né? De perdoar, de olhar para a pessoa, de interceder por ela, né? Por aquela pessoa que todo mundo acha que não tem jeito, mas Deus pode transformar. Porque a palavra do Senhor diz assim, que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. E é loucura para os que não creem, né? Os que não creem falam, é aquele bando de gente toda, né? Mas mal sabe que nós somos muito espertos, né? E Jesus tem nos abençoado, tem tido misericórdia de nós, tem cuidado da nossa vida, né, irmãos? Então que nós possamos não ser como esse servo, que ele se esqueceu do perdão que ele teve lá atrás. Que nós possamos lembrar que nós não nos achemos melhor que os outros. Eu sou melhor que... Não. Ninguém é melhor que ninguém. Todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui é por misericórdia dele. Se nós cantamos é misericórdia dele. A Bíblia diz que nós nos movemos, né, e existimos em Deus. Tudo vem dele, como o pastor já pregou aqui. Tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá para Gálatas 6, 2. Gálatas, depois de Coríntios. Gálatas. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia, Jesus, nas nossas vidas, Senhor. E se não é o Senhor, Pai, na nossa vida, nós seríamos consumidos. Aleluia. Diz assim, irmãos, Gálatas 6:2: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vocês veem como tudo é... A Bíblia é tão linda, né? A gente começa a ler a Bíblia, que a Bíblia foi feita em épocas diferentes, né, pastor, né? E como, irmão, você começa a ler a Bíblia, você vê que tudo está em harmonia, né? Os livros, tudo combina. Lá em Provérbios fala para você ter misericórdia. Aqui diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. Né? O que é levar a carga? É orar por aquele irmão que está em necessidade, né? Estender a mão, né? É olhar com carinho, é ir lá e falar, olha, eu vim aqui te ver, eu vim aqui dar uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder, né? Então, irmãos, isso é Jesus. Jesus disse o quê? Para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos, né? Então, nós temos que amar o nosso próximo como a nós. A gente não judia da nossa carne, a gente cuida da nossa saúde. Então nós devemos amar, porque se nós temos isso, irmãos, nós vamos cumprir toda a lei de Cristo, que Deus é amor. E quem ama não bate, né? Não rouba, não faz mal para o seu irmão. Quem ama procura fazer o bem, né? Tem um coração generoso, um coração perdoador, né? E esse é o coração de Deus também. E se Deus está dentro de nós, como a Bíblia diz, que Deus é Espírito, e Ele se agrada que os verdadeiros adoradores, né, o adorem em Espírito e verdade, então nós vamos refletir o quê? A essência de Cristo, né? Como tem uma parte na Bíblia que diz, exalando o perfume de Cristo, né? Qual é o perfume de Cristo? Não é aquele perfume caro que a gente, né, às vezes quer dar de presente. Eu vou dar um perfume de marca porque é caro. Não. O perfume de Cristo, o que é? É nós sermos seguidores dele e nós agirmos como ele age, né? Eu não sei se os irmãos, vou dar uma dica de filme, ele tem no YouTube, Em Seus Passos, o que faria Jesus? E tem até um livro sobre esse filme, né? Então, aí certa vez o pastor fala, né? Toda vez que a pessoa for fazer alguma coisa, para ela perguntar o que Jesus faria nesse caso, né? Eu estou em dúvida com uma roupa, será que Jesus gostaria dessa roupa que eu estou pondo, né? Eu estou em dúvida a respeito
né, de uma pessoa, de ajudá-la ou não. O que Jesus faria no meu lugar? Porque Jesus só faria o bem. Se nós seguirmos o Senhor, nós só vamos fazer o bem, né? E só vamos tomar decisões boas, né? Se os irmãos tiverem a chance, assista esse filme. É muito bom. Amém? Amém, Jesus. Deixa eu ver mais o que. Provérbios já falei. Colossenses, irmãos, 3. É depois de Filipenses. Colossenses 3. Glória a Deus. É que eu estou sem óculos, tem hora que embaraça. Eu esqueci. Ai, Jesus, misericórdia. Colossenses 3, do 12 ao 14. Aleluia, Senhor. Colossenses 3, do 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha que lindo, irmãos. Então nós devemos que nos vestir. Nós somos eleitos de Deus, amém? Nós não somos qualquer um. Deus nos elegeu para morar na Nova Jerusalém, naquela cidade linda e maravilhosa, que por bondade de Deus, irmãos, Deus permitiu que João visse. Hoje a gente lê, a gente pode saber como é, né, irmãos? Vai ser lindo aquele lugar. Diz aqui, ó, eleitos de Deus, santos. O que é santo? É separado do pecado, né? Se eu sou santo, eu não vou seguir aquele meu colega que fuma, eu não vou seguir aquele meu colega que vai nas baladas, eu vou seguir o que Deus quer que eu siga, né? Porque o Senhor, tem um salmo que diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e Ele vê todos os homens. Então, irmãos, né, não tem como nós nos escondermos de Deus, né? Tem um salmo que diz, se eu for lá para o fundo do mar, se eu for lá na montanha, o Senhor também está, amém? Então nós somos santos e amados, de entranhas de misericórdia, né? A misericórdia sair, irmãos, lá de dentro de você, né? Benignidade, ser bom, humildade, mansidão, né? Longanimidade, os frutos do Espírito, né? Irmãos, e Jesus é tão lindo, esse fato de perdão, que uma vez eu tinha que perdoar uma pessoa, né? Não vou falar o nome dela para não estar gravando. E assim, eu fiquei com mágoa, porque eu tinha um motivo muito sério para ficar com mágoa. E um dia, o pastor pregando aqui, né, sobre aquele jovem que Jesus falou, você vai e usa de misericórdia também com seu irmão, né? E eu fiquei impactada com aquela palavra. E aí depois eu encontrei essa pessoa na semana seguinte. Como eu não tinha visto ela há muito tempo, eu levei aquele susto. Aí eu pensei, agora o que eu vou fazer? Porque eu estava com raiva mesmo. Eu falei, Jesus, eu estou com raiva. Ela fez uma coisa muito, né? A pessoa da família foi muito triste. E eu falei, Senhor, me ajuda nisso, né? Irmãos, na hora que eu encontrei ela, parece que eu vi o pastor pegando assim aquela palavra, o Espírito Santo assim, e eu comecei a chorar. Igual que o Espírito Santo falou, quem é você para estar ajudando ele se achando melhor, não querendo perdoar? Você também precisa do meu perdão. Irmãos, eu senti tão assim no meu coração aquilo que aí eu já olhei para ele com compaixão, eu não sentia raiva. E a partir daquele dia, sabe, parece que uma coisa assim no meu coração, e eu oro até hoje por ele. Então, irmãos, Jesus é tão lindo, porque tem lá em Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Porque, irmãos, você entrar numa topic, ver a pessoa e o Espírito Santo te tocar, e você começar a querer chorar, porque o seu coração foi tocado, você sentiu, poxa, eu não tenho que ficar com raiva, porque quem sou eu? Eu também preciso do perdão de Deus, né? Mas há certas situações que a gente, né, é difícil, mas, irmãos, Deus fez essa obra, né? Então, a gente, como Deus teve misericórdia de nós devemos ter das pessoas, irmãos, porque nós só vamos ter a ganhar. Diz aqui o 13,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, né? Eu achei bonito que um dia o pastor falou, né? Amar quem é bonzinho é fácil, né? Mas agora você vai ter mais galardão se você amar aquele meio dificinho, aquele meio chatinho, né? Aquele meio enjoado, né? Porque você amar quem você gosta é fácil, irmãos, né? Aí que você tem que demonstrar o amor de Cristo, porque a pessoa vai ver, poxa, mas né? Às vezes eu respondo mal e essa pessoa me trata bem, né? E uma hora Deus vai fazer a obra, né? Porque Deus é poderoso, é maravilhoso. E Ele diz aqui, ó, perdoando uns aos outros, se alguém tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E diz o 14, sobre tudo isto, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade, o amor, né? E aí o que vai acontecer? No 15, e a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Irmãos, que coisa melhor que tem nós ter paz, nós ir para a cama e dormir, e ter um sono bom, porque a Bíblia diz também que o Senhor cuida do sono do justo, né? Tem muitas pessoas ricas, tem muito dinheiro, não dorme nem compra remédio. Por quê? Porque só a paz de Deus pode nos fazer ficar com o coração leve, fazer dormir bem. A gente pode estar passando problema? Pode. Mas diz aqui, a paz de Deus, para a qual fostes chamados, vai dominar em nosso coração. Se a gente for agradecido também, está escrito aqui. E se a gente exercer a nossa misericórdia. Como a graça de Deus, nós somos salvos pela graça. Graça é um favor imerecido, ninguém merecia ser salvo. Mas Jesus foi lá, se fez homem, morreu na cruz, sofreu, veio na terra, sentiu todas as nossas dores para provar que nós podemos vencer também, porque ele deixou de ser Deus e se fez homem. Tudo para nos dar salvação. Amém, irmãos? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? E que os irmãos possam meditar mais nessa palavra, amém? E sempre lembrar, como está escrito em 2 Coríntios, o Senhor é o Pai da misericórdia, Deus de toda consolação. Então, se você precisa de misericórdia e consolo, você busca o Senhor, amém? As palmas do Senhor, amém?